E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu, mais uma vez aqui com vocês. E hoje trazendo um tema muito importante, mas muito importante mesmo. O tema é o seguinte: faixa preta, bênção ou maldição? E aí, reflete um pouco sobre isso. Agora, para a gente jogar aqui um pouquinho mais de tempero, uma pimenta nesse caldo, o Lodo, nosso amigão Lodo aqui que está do meu lado, o grande Léo aqui embaixo também. Lodô, tem uma frase do Abraham Lincoln que diz: quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê-lhe poder. Então a gente está falando aqui de faixa preta. Bênção ou maldição? Poder. Dá poder para essa pessoa, a gente conhece o caráter. Vamos acrescentar o ego aí também. Lodô, você como um grande estudioso das artes marciais e um grande filósofo, por favor, um pouco de sabedoria para nós sobre esse tema, por favor. Concordo com a frase do Abraham Lincoln, sem ter certeza se é dele ou não, mas eu ouvi essa frase muitas vezes. E realmente, muitas vezes nós nos deparamos com a situação assim. Uma pessoa que parecia inofensiva, parecia correta, parecia boazinha, em alguns casos até submissa, mas às vezes até perfeita, até parece perfeita. E depois a gente dá poder para essa pessoa, ela vira um monstro, né? Parece que tinha uma coisa escondida ali que ninguém podia esperar. E esse processo, infelizmente, acontece também, não só nas artes marciais, mas acontece em qualquer lugar, né? Daquela pessoa que era boazinha, né? Que a gente deu para ela condição técnica, a gente ofereceu para ela oportunidade de aprendizado também didático, e tudo isso inclui também o aprendizado ético-moral, e a pessoa não aproveitou, não absorveu, né? Ou diante de um caso de poder, ela fica tão inebriada, né, com o exercício do poder. E a pessoa que, no exercício do poder, se revela como uma pessoa que tem prazer pelo exercício do poder em si, né, e não vê o poder como uma, algo que atrai responsabilidade, atrai discernimento, atrai ponderação. Quando ela gosta de exercer poder e começa a adotar atitudes extremas, alguma coisa tem que ser feita, e alguma coisa de drástico, ou seja, é muito grave que alguém que é ocupante de uma posição de poder não saiba lidar com o poder. O poder pode ser visto como um meio, não como um fim em si mesmo, né? Então, poder atrai responsabilidade. E às vezes, infelizmente, a gente só descobre quem é a pessoa depois que ela está nessa posição. Nessa hora, imediatamente, uma pessoa que está em posição de poder e não está preparada para o exercício do poder, tem que ser tirada dessa posição, independente de qualquer outra coisa. E a questão do ego é fundamental. O ego, no sentido que a gente fala, essa pessoa tem muito ego, quer dizer, a gente está querendo dizer, né, de uma forma mais popular, que ela é autocentrada, ela só pensa nela. Ela não está preparada para conviver com os outros, para entender que a liberdade dela acaba onde começa a dos outros, e para entender que ela tem que se relacionar com as pessoas de uma forma equilibrada, né? Então, o ego é um problema, sim, concordo. Maravilha, maravilha, Lodo. E aí, Léo, tudo bem? Tudo Passei bem. O que você pode falar para a gente sobre esse tema? Faixa preta, bênção ou maldição? Pô, Sandro, eu posso falar o quê? A verdade é que a faixa preta é um símbolo, né, de excelência, de caminhada, de não desistir. A gente tem aquele termo que a faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu, mas com certeza é reveladora e é um símbolo de muita responsabilidade, né? Então, até hoje, cada grau que eu pego na minha faixa, eu, ao invés de ficar super feliz, eu me sinto com mais responsabilidade, entendeu? Então, é uma coisa que pesa até hoje, com anos dando aula como professor, eu me sinto na responsabilidade, não só mais responsabilidade quando eu recebo um próximo grau, mas também responsabilidade de formar bons faixa pretas e também de não reconhecer os que não merecem continuar essa graduação. É, Então, você falou um negócio legal, revelação. Lá revelam-se as pessoas, pro bem ou pro mal, né? Às vezes, né? exatamente, é uma benção, porque o cara ele entende
que ele, pô, que peguei uma faixa preta, agora eu tenho uma posição mais importante para apoiar o meu professor, para representar a arte, para representar essa filosofia, essa tradição. E se ele entende isso, ele vira um melhor soldado. Cada vez que eu sou promovido pelos meus professores, eu entendo que há uma confiança em mim, que há uma responsabilidade ainda maior, e eu me coloco ainda mais a serviço deles, ainda mais como um discípulo, e de maneira nenhuma me sinto, agora não preciso deles, agora eu tomo as decisões sozinho, eu agora sei a mesma coisa que eles sabem, muito pelo contrário. Aí é que eu me coloco numa posição ainda mais de, pô, eu tenho mais responsabilidade ainda, eu preciso apoiar as decisões dos meus professores ainda mais. Eu posso ser um soldado, eu sou um soldado ainda mais preparado para apoiar a causa nobre deles, a missão deles, entendeu? Então é assim que eu vejo isso. Então esse é o lado de bênção que eu vejo. O lado de maldição, que você comentou, é o lado do cara se tornar, ele achar que ele botou a faixa preta, ele já sabe tudo, não precisa mais do professor, e muitas vezes se tornar um ingrato, um desrespeitoso, um desonesto e um oportunista. Entendeu? Então, é isso aí, é bênção ou maldição. Então, na verdade, não é a culpa, não é da faixa preta, né? Mas a faixa preta, ela revela as cores verdadeiras de quem a amarra. Entendi. Ô, Léo, uma pergunta. Você tem aí uma conexão entre professor e aluno com o mestre Rickson, né? Eu queria, se você puder, né? Como é que é esse diálogo com o Rickson quando você precisa de um conselho para uma hora dessa, uma hora assim de dúvida, né? De que caminho tomar, né? Com um cara que foi para bênção, para maldição, né? E aí? Então, Sandro, eu vou revelar uma coisa para vocês agora que eu nunca falei. Uma vez, inclusive eu lembro bem de como era, minha mãe até estava próxima, eu estava num viva voz, numa ligação com o Rickson, e eu agradeci ele muito, falei, mestre, muito obrigado por todos os ensinamentos, por me guiar, por ser meu mentor. Aí ele falou assim para mim, eu também te agradeço. É emocionante isso, uma coisa que eu nunca falei, nós estamos kits, nós estamos iguais, porque eu também te agradeço, eu já dei o que eu te dei para muitas pessoas, já não fizeram nada com isso e você fez. Então, a partir de hoje, você é seu próprio mestre. E eu, na mesma hora, fiquei preocupado e nervoso. Falei, pelo amor de Deus, não me abandona. Eu não quero ser meu próprio mestre. Eu falei isso para ele. Ele falou, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você já é capaz de tomar as suas decisões e também de achar soluções para os seus problemas, tanto tecnicamente como filosoficamente. Numa maneira de... Me mostrou respeito, amor, carinho, de volta, né, a mim, como eu tenho enorme por ele, né? Então, foi um momento que ele estava me elogiando e eu fiquei triste, Sandro. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, eu não quero ser meu próprio mestre. Por favor, continua sendo meu mestre, porque eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de ser soldado, eu tenho orgulho de ser um eterno aprendiz. Então, Sandro, até hoje, qualquer decisão séria que eu acho que é importante e necessário, eu telefono para o meu mestre e eu pergunto a opinião dele. Pode ser para passar um faixa preta, você acredita? Até hoje. Teve vezes que eu já escutei isso. Você não precisa mais me ligar para isso. Você não precisa mais me perguntar isso. Mas eu faço questão, porque você imagina o quanto... Você imagina o privilégio, a bênção que eu tenho de ter esse acesso a esse grande mestre, que é um iluminado, um sábio, né? E eu fazer um desperdício disso. Então, eu faço questão até para eu mesmo conferir, né, a minha decisão, o que eu acho, e para mostrar humildade, né, para mostrar que eu sou um aprendiz, né, eu sou um eterno aprendiz. E todas as vezes ele sempre ele sempre me oferece o tempo dele, o carinho dele, a atenção dele, o conhecimento precioso dele. Eu sou muito grato por isso e é uma coisa que eu guardo no meu coração, né? É minha coisa mais preciosa no meu... É até importante que você está vendo alguma das minhas medalhas aqui.
a coisa mais importante para mim, na minha história no jiu-jitsu, é a minha relação com o meu mestre. Essa é a minha maior conquista. Maravilha. Agora eu queria fazer largar para o Lodo aqui, fazer uma observação e já largar para ele. Lodo, você vê, né? Talvez dê para fazer uma analogia, né, entre o professor, o aluno, como o pai e o filho, né? O pai quer que o filho vá para a faculdade, vai conhecer o mundo. O filho não quer perder o pai. Ele não quer perder o pai, não quer perder o professor. Mas ele também quer ir um pouco, né? Acho que você pode fazer uma filosofada sobre isso, né, Luto? Sim. Você ser um bom pai não quer dizer que você tem que ser paternalista, são coisas diferentes, né? Você ser um bom pai, você vai dar para o seu filho, ou você vai ajudar a que o seu filho obtenha todo o aparato necessário, todos os instrumentos necessários para se guiar na vida, para se equilibrar na vida, né? Você vai ajudá-lo para conquistar isso aí. Mas quando essa curva de aprendizagem chega num ponto, ele vai ter que caminhar com as próprias pernas. Como eu falei da rodinha da bicicleta, chegou no equilíbrio, tira a rodinha. Você quer que o camarada siga só. Não é que ele está só, você está sempre ali como um ponto de referência. E é interessante como essas pessoas que são bons pais, né? E nós temos vários, o Santo tem o pai dele, o avô dele e tantos, né? E a gente tem vários pais na vida, né? Outro dia eu estava vendo o grão-mestre Rickson falar que ele teve 3 mentores, né? O Carlos Grace, o Hélio Grace e o Orlando Cane. Orlando Cane, né? Então a gente tem vários pais que são pessoas emblemáticas que nos ensinaram alguma coisa de muito importante, que estruturou todo o nosso comportamento. Elas estão com a gente sempre, né? É interessante como a gente internaliza aquilo ali. Elas não precisam estar presentes fisicamente o tempo todo, mas é aquele vínculo espiritual que, em alguns momentos, você precisa consultar mesmo, né? Agora, para a gente caminhar aqui para um encerramento, tá? Essa palavra da frase aqui, né? Faixa preta, bênção, maldição. Essa questão da maldição, né? Talvez possa ser associada àquele aluno que desviou o caminho, que cometeu alguns males da alma aí, né? Do ego, da soberba, né? O que fazer com isso? Como é que é essa ruptura? É uma coisa delicada, mas às vezes necessária, né, Léo? Total, né, Sandro? Eu acredito que em qualquer profissão, qualquer carreira de responsabilidade, você pode pegar um policial, você pode pegar um engenheiro, qualquer coisa que existe um órgão regulamentar, a pessoa não continua com a licença se for comprovado que ela agiu sem integridade, que ela agiu de má fé. Então, por que não no jiu-jitsu? Eu pergunto a vocês, um cara que enrola o professor por 8 anos, não cumpre suas palavras, não cumpre suas responsabilidades e age de uma maneira hipócrita, querendo posar de um samurai honroso, vocês acham que esse cara deve continuar sendo reconhecido como um faixa preta ou deve ter sua graduação revogada? Vocês me falam. Moralmente revogada, né? Totalmente. Eu acho que sim, em casos extremos, né, como que você está falando, que tudo isso que você falou é caso extremo, né? Caso concreto extremo, sim, claro que sim. Dentro de uma reflexão, dentro de uma experiência, quando você já deu todas as oportunidades e aquilo ali vem acontecendo, passa a ser sua responsabilidade como professor zelar para que aquela pessoa lá pode até te doer, você pode até ficar triste, inclusive, porque aquela pessoa talvez seja uma pessoa com quem, poxa, mal ou bem você teve uma relação, você quis o sucesso dela, mas você, pela sua responsabilidade de professor ou de mestre, você vai ter que tomar uma atitude. Por quê? Porque se a pessoa é despreparada para aquele exercício de poder, as consequências das ações dela, se ela já mostrou que ela é capaz de fazer coisas extremamente erradas, então você passa a ser responsável por essas coisas acontecerem se você não fizer nada. Então, acho que é legítimo, sim, caçar licença para o ensino, em alguns casos até, se isso aí envolver graduação também, qualquer coisa que você puder fazer para marcar aquela pessoa lá como uma pessoa que pelo menos não é autorizada dentro do teu sistema aí, não sei se o jiu-jitsu já tem toda
o aparato institucional para fazer de forma global, mas já que você é responsável por, né, por uma unidade importante, é a tua instituição que vai ser julgada aí se você errar nesse momento. E aí é importante também, eu falei não confundir pai com a função do pai com o paternalismo, mas é muito importante também não confundir autoritarismo com o exercício legítimo da autoridade. Hoje a gente está numa sociedade que tudo é autoritário. Não, você não pode ser autoritário, você não pode... O líder, às vezes, tem que fazer exercício legítimo da autoridade. Não quer dizer que ele é autoritário. Ele é autoritário se esse exercício for um ato de soberba, for um ato né, de emotivo, mas se for uma coisa racional... Sem razão, né? Sem comprovação, sem razão. Concordo com você. Aí não se aplica. Se for um ato subjetivo, egocentrado, eu não gosto desse cara, roubou minha namorada, sei lá, a maluquice que vai passar na cabeça de alguém, né? Pô, não quer deixar eu namorar aquela mulher dele, alguma coisa maluca? Não, aí é autoritarismo, né? Eu vou perseguir o cara porque ele está me ferindo subjetivamente. Agora, se for uma razão objetiva, o descumprimento de um princípio, está aí um exemplo que vocês em algum momento falaram na conversa, a questão da gratidão. Poxa, o Platão já dizia, o professor, Platão indicava o exercício da luta como essencial para a educação. Por quê? Ele dizia é fundamental, porque o professor ensina com gentileza e o aluno recebe com gratidão. Em algum momento, aquele aluno vai se tornar melhor do que o professor, porque é o ciclo natural da vida. Aquele professor vai envelhecer, o corpo vai deteriorar. Naquele momento, é a gratidão. E se nesse momento falhou, quando você atribui ao camarada uma condição de ser instrutor, de ter uma autoridade, um papel, um exercício de responsabilidade maior com o próximo, e ele cospe no prato que comeu, se ele não tem gratidão... Olha, meu pai costumava dizer o seguinte, meu pai era que nem a família do Sandro, meu pai era italiano também, né? Meu pai dizia que ele experimentou 2 tipos de ingratidão e que ele nunca conseguiu entender a ingratidão. Você ajuda uma pessoa, tem gente que simplesmente não te agradece. Esse é o melhor tipo de ingrato possível. Pelo menos ele não te agradeceu. Não é certo? Não, não é certo. Mas tem certas pessoas, cara, que se sentem no direito de se vingar de você por você ter ajudado. É como se elas se sentissem humilhadas, tudo aquilo que você fez por elas, né? Na hora que elas não precisam mais de você, elas vão se vingar de você. É um negócio incrível, é doentio, porque você achou que você estava fazendo bem para aquela pessoa. Pô, essa pessoa não está preparada para ser instrutora. Se ela não for, se ela não respeitar. E o pior, assim, ela vai plantar isso e vai colher isso também. Porque se ela é ingrata com o professor, se ela é desrespeitosa com o professor, com o mestre, né? Que exemplo que ela está dando? Isso aí vai virar uma cadeia sem fim, né? Você não para mais. Então, a tua responsabilidade, às vezes até contra a tua vontade, simpatia pessoal, pegar essa pessoa e tirar para o bem dela. Porque senão amanhã isso vai gerar consequências que a gente até perde de vista. Então, tem que exercer autoridade, sem precisar ser qualificado como autoritário. Isso é exercício legítimo de autoridade. Para o bem dela e para o bem do grupo. Do grupo também, né? Porque contamina todos. Agora, maravilhoso, Lodo, maravilhoso. A jornada do professor ela é de muita dedicação ao aluno. O aluno está só acostumado a receber carinho, técnica, elogios, né? São sensíveis. Se você às vezes coloca as palavras erradas, fica chateado. Então, assim, a tarefa do professor é pesada. O professor vai dormir com os alunos na cabeça. O que eu vou fazer com aquele rapaz? Como é que eu vou corrigir isso? Como é que eu vou corrigir aquilo? E o professor está lá, né, adubando. E o aluno ele não entende isso tudo. E ele nem dá nem atenção a isso. Ele nem sabe que existe essa preocupação. Talvez lá na frente, aquela analogia entre pai e filho, talvez quando um dia ele vire pai, talvez um dia quando ele vire professor, ele entenda o quanto esse professor se dedicou a ele e quanto ele deveria ser grato a esse professor. Então, algumas coisas, algumas respostas para essas ingratidões, para essas maldições da faixa, ainda vão ser corrigidas lá na frente, entende?
Mas, assim, esse vídeo é um vídeo que eu espero que chegue ao maior número de professores para que possam refletir, maturar um pouquinho mais sobre o seu dia a dia, sobre como está colocando essas pessoas para frente, e aos alunos também. Estou sendo um bom aluno para o meu professor? Entendeu? Isso é muito importante. A maioria das pessoas, talvez, que veem os vídeos aqui podem ser alunos ainda, né? Então, será que uma pergunta para você fazer para você mesmo? Será que eu estou sendo um bom aluno? Será que eu estou honrando o meu professor? Né? Acho que essa é o maior retorno que eu posso dar para o professor que se dedica para mim full time na academia e quando vai para casa ele ainda continua pensando em mim. Porque ele pensa, será que esse cara merece graduar? Será que esse cara, eu estou precisando dar um incentivo moral para ele? Ele não tem técnica ainda, mas de repente um empurrãozinho aqui, entendeu? Vou dar um empurrãozinho aqui para ver se ele se corrige. A faixa vai trazer responsabilidade, poder. Então, de repente, ele endireita. O professor está o tempo inteiro pensando em você. E você Às vezes, o professor, Sandro, promove o aluno para dar mais responsabilidade para o cara crescer. Mas aí é que vem a maldição, às vezes, entendeu? Porque há uma confiança grande, uma responsabilidade passada, mas aí essa boa intenção do professor torna o cara aí um monstro, né? É uma coisa que pode ser a maldição. Pode ser a bênção também. O cara, quando recebe essa graduação, ele entende a confiança do professor e a responsabilidade que está sendo passada a ele, e ele cresce e vira o melhor soldado, entendeu? Ele vira o melhor soldado, um aliado da causa da arte e um ainda melhor representante. Ou seja, é uma coisa que é a parte psicológica, né, acredito eu, né, do negócio, né, o professor achar que o cara, então, deixa eu dar um voto de confiança nesse cara, deixa eu mostrar para ele que ele tem valor, deixa eu mostrar para ele que eu confio nele, deixa eu mostrar para ele que eu acho ele capaz e deixa eu dar a mão a ele e cruzar o dojo em chama junto comigo. Mas aí o cara, às vezes, ele, agora solta a minha mão, meu irmão, já sou faixa preta, não quero mais a tua mão. Aí vira maldição. Aí começa o problema. Mas, bom, pessoal, esse bate-papo foi bom. Vamos chamar de um vídeo de reflexão, para que vocês possam entender aí, cada um faz a sua reflexão. E espero que estejam todos bem e que essas maldições não batam na sua porta, apesar de que vai ser difícil isso não acontecer, entendeu? E vem com o território, como dizem os americanos. Todo mestre, instrutor vai ter que lidar mais cedo ou mais tarde com esse tipo de aluno. Cara, o que eu ia dizer é aquela frase de Aristóteles: a virtude está no centro. Então, equilíbrio. Só que esse equilíbrio depende da situação concreta. Em certos casos, esse equilíbrio é você parar, pensar, refletir, ajudar. Mas certas situações concretas são extremas. Você não vai, naquela situação, ser frouxo, porque aquela situação é extrema. Então, você está passando pela rua, alguém pede a sua carteira, você dá, pega o dinheiro, vai. Eu não vou fazer uma defesa pessoal contra a arma ali, para quê? Né? Mas o cara entra na minha casa e fala que vai matar minha família toda. Então, é uma situação extrema. Então, o que te leva a saber onde está o ponto de equilíbrio? É isso que Aristóteles fala. O ponto de equilíbrio varia por cada situação. O que leva, por exemplo, um lutador como o Rickson, né? Tem aquela técnica linda que ele usou no Japão, que ele voou por cima do cara e tal. Eu acho que tem maluco que está tentando treinar isso aí. Pô, talvez ele nunca tenha treinado, aquilo aconteceu ali, porque ele tem um julgamento naquela situação concreta que era aquilo ali. Talvez ele nunca tenha treinado exatamente aquilo ali. E aquilo ali aconteceu. Não dá para você ficar repetindo aquilo ali. Como que ele chegou naquilo ali? Treinando a base, o fundamento, e com o tempo, com a experiência, ele sabe que decisão tomar numa situação concreta. Então, no caso extremo, você tem que dar a resposta à altura. Isso é com o tempo, com experiência. Professores amadurecidos vão saber exercer responsabilidade de forma legítima, sem ser autoridade de forma legítima, sem ser autoritário. Léo,
Minhas últimas palavras são consciência, né? Consciência aos professores e aos discípulos entenderem que o sensei, o professor, divide com o aluno tradições, técnicas, conhecimentos que foram levadas a ele por gerações e gerações que vieram antes, com muito suor, dedicação, confiança, amor, serviço, missão, e que há uma consciência dos dois lados, tanto dos discípulos, para não serem ingratos, não serem oportunistas, não serem desrespeitosos e até desonestos, e consciências também aos professores de saber que faixa preta não é um título que o cara leva para a vida inteira. Existe uma necessidade de uma continuação de graduação. Você, às vezes, tem o certificado, o certificado dura 2 anos, o certificado leva 5 anos. Se não, acontece uma erosão, né? Chamam erosion of standards. Existe uma corrosão de standards. A gente não pode deixar isso acontecer no jiu-jitsu. Corrosão dos nossos padrões... Parâmetros, padrões, critérios. Exatamente. A gente não pode deixar os nossos padrões, as nossas tradições se corroerem, elas serem enferrujadas. Então, a consciência vem do professor também. Se o cara não merece portar uma faixa preta de jiu-jitsu, o professor tem que ter posicionamento, firmeza, e deixar aquilo ali publicamente conhecido à comunidade do jiu-jitsu, que pelo menos nos padrões dele, aquele cara não passa, não representa mais. E vocês sabem, o professor Hélio Gracie deu menos de 10 diplomas na vida dele. Entendeu? E é a nossa autoridade máxima, né? Então, não é à toa que o cara não deu 200, 300 diplomas. Maravilha. Terminamos, então, com a metodologia do Hélio Gracie.